regime de tributação. Todo mundo acha que é melhor simples. Simples, simples, simples. Como é isso? Qual é o melhor regime de tributação para o médico? O que é que entra nisso? Como é que eles tomam essa decisão? A tributação sempre é um grande vilão de todo empresário, né? Eu acho que a gente entra nesse mundo empresarial e quando a gente vê, a gente está ali trabalhando, ganhando dinheiro e tem uma série de tributos para pagar. Para todo mundo que está, né, empreendendo de alguma forma, sempre fica aquela questão, nossa, estou pagando muito, será que eu posso pagar menos tributos? Será que meu colega paga igual a mim? A legislação tributária do Brasil, ela é muito específica, não é igual. Por exemplo, 2 colegas médicos faturam o mesmo valor. Iguais. 100 mil reais por mês, tem uma clínica com a mesma estrutura e essas 2 médicas podem sim estar recolhendo impostos, tendo uma carga tributária diferente. E tudo isso vai depender muito do regime de tributação que ela escolher. Porque no nosso sistema tributário existem alguns regimes de tributação, principalmente para fins de imposto de renda, CSLL. Então você escolhe, é uma opção sua a depender das faixas de faturamento. Tem uma série de detalhes, tá? Mas em regra você pode escolher 3 regimes de tributação, que seria o simples, lucro presumido e lucro real. Poxa, não sei nada de tributo, eu vou escolher o quê? Tudo vai depender muito da sua estrutura, do seu faturamento, da sua folha de pagamento, dos custos que você tem com a sua empresa, com o seu consultório, com a sua clínica. É uma série de detalhes que vai influenciar na tomada da sua decisão. Em regra, as pessoas tendem a escolher o Simples Nacional. Eu vou para o Simples Nacional porque é simples. Só que é um engano achar que o Simples Nacional é simples. A parte simplificada do Simples Nacional é porque você recolhe todos os tributos em uma única guia. Então você tem, de fato, uma forma de apuração mais simplificada, mas não necessariamente mais barata. Então é simples mesmo para o contador. Para o médico não é tão simples, né? Para o contador é super simples. O contador geralmente gosta do Simples Nacional. A depender da atividade, pode sim ser a mais vantajosa. Como a gente está falando da atividade médica, para o Simples Nacional valer a pena em termos econômicos, depende de uma série de razões e, em regra, tá? Não é a mais vantajosa. Médicos que trabalham com implantes, né? Que é um perfil de médico que você conhece muito bem. Qual a probabilidade de o simples ser a melhor opção? Ele precisa ter uma folha de pagamento muito elevada. Vai depender muito da estrutura dele. Tem uma certa proporção no valor do seu faturamento com o valor da sua folha. Às vezes, a pessoa pode ter um empregado que ganha muito mais do que uma outra empresa que tem 10 empregados. Não é a questão de quantidade de empregados, e sim o valor da sua folha e quanto aquilo representa no seu faturamento. Em regra, não é vantajoso. Depende sempre de caso a caso. A melhor opção é sempre você procurar um advogado, um contador para fazer o estudo. Juliana, você só vai me falar que não é mais ou mais adequado? Então, qual é o mais adequado? Em regra, o mais adequado para esse tipo de atividade, para atividade de prestação de serviços em geral, onde você tem poucos custos, além do custo de folha de salário, é o lucro presumido. O lucro presumido, como o próprio nome diz, a Receita Federal, nesse caso, presume que você vai ter um lucro de 32% em cima do seu faturamento. Essa é a regra geral. Se você recebe 100 mil, você vai ter um lucro de um lucro líquido de 32%. Partindo desse pressuposto, vai tributar a tributação do imposto de renda da CSLL, que é o que eu estou falando assim a princípio, seria em cima de 32 mil reais. Beleza, Juliana, então isso daí seria o mais adequado? A princípio, provavelmente sim. Por que não o lucro real? Porque o lucro real, como o próprio nome diz, você vai apurar o lucro real, o seu lucro líquido real. Mas para isso você vai ter que ter uma série de deduções. Em regra, prestador de serviço não tem tantos custos que são passíveis de dedução para você chegar a uma base de cálculo do tributo relevante, quando comparada com o lucro presumido. Então, vamos botar na regra geral, tá, Manu? Assim, mas é óbvio que cada caso é um caso. Juliana, então o melhor é o lucro presumido? Provavelmente sim, tá? Um ponto que eu tenho visto bastante, tenho conversado com bastantes médicos, principalmente aqueles que trabalham com procedimentos cirúrgicos, que muitos médicos às vezes não se atentam, é a questão do benefício para atividades hospitalares, prestação de serviços hospitalares, prestação de serviços de diagnóstico, prestação de serviços de saúde em geral, com exceção da clínica médica, tá? Certo. Existe uma previsão normativa que ela fala que prestação de serviços hospitalares, de diagnósticos e outros que estão lá elencados na lei, o lucro presumido é de 8% para o imposto de renda e de 12% para a CSLL.
Então sai de 32 para 8. Para 8. Isso é bom, a gente gosta disso. Então, assim, são coisas que você precisa ver se você se adequa a isso. Aí você fala assim, Juliana, então tá bom. Então todo mundo vai para isso, porque basta fazer um serviço hospitalar que eu vou poder. Não é bem assim.